Olá, boa noite, voltei, lá vamos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu acho que deu. Minha internet aqui. Oi, bem-vindo, Estê. Boa noite. Agora acho que foi. A internet tá um pouquinho instável, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia do perdão. Então, bora lá. Uma energia maravilhosa, né? Uma energia super importante. Então, quem tem mágoa aí, saudades também, Estê. Muitas. Aliás, a gente tem que marcar sua sessão, né? Acabei de lembrar aqui. Terminando, vou ver se eu te escrevo. Mas vamos lá. Então, bora lá. Eu já começo assim pra gente já entrar no tema. Essa live fica gravada, então fiquem à vontade, né? Então, hoje a gente vai falar... E o seu café, com certeza. Hoje a gente vai falar, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a energia do perdão. Então, quem guarda mágoa, ressentimento, quem já tem consciência de que vive isso, vive mágoa, vive ressentimento. A energia do perdão é uma energia muito limpa, muito libertadora, né? É uma energia que... Deixa eu só mandar aqui que minha paciente escreveu o que tá querendo, porque essa live às vezes ela não tá mostrando para todo mundo, então às vezes a pessoa tem que clicar na minha fotinho. Mas vamos lá. A energia do perdão é uma energia libertadora. É uma energia que traz leveza, vitalidade, prosperidade, né? A energia do perdão é uma energia extremamente conectada à divindade, à nossa alma. Só que é lógico, o que contrapõe a nossa energia do perdão? Mágoa, dor e ressentimento. Então hoje a gente vai fazer um bem bolado. É muito importante que você já comece essa live trazendo para a consciência quais são as mágoas, quais são seus ressentimentos. Se você já tem consciência, às vezes você acha aí que, Gabi, não, eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento de nada. Então, é importante porque eu acho que o que eu for falando talvez gatilhe em você memórias, coisas que vão vir pra gente limpar, pra gente dissolver, né? E não pra gente ficar preso e trazer mais dor. Então, esse é o intuito. A gente vai treinar aqui, olhar para isso e soltar. Então, o perdão, como eu falei, ela é uma energia extremamente positiva e divina. O perdão vem nos reconectar com a nossa alma. A gente já nasce muito mais conectado com a nossa alma do que desconectado, né? Só que ao longo da existência a gente vai vivendo muitas dores, muitos eventos que vão fazendo com que a gente se feche, né? E com que a gente desconecte da nossa essência. E isso é um caminho que vai levando ao longo dos anos que a gente vai existindo aqui na Terra, a gente vai ficando descrente, com falta de vitalidade, com dores no corpo, cansado, muitas vezes sem a criatividade para desenvolver saída para questões e todo o resto, né? Então, quando a gente não acessa essa energia do perdão e quando a gente vai vivendo a dor e vai deixando essa dor sem consciência consumir a nossa vida e a nossa existência, a gente se desconecta muito e quanto mais tempo passa, mais pesado vai ficando para nós carregar esse lugar, né? A energia do perdão, ela traz leveza para o corpo, saúde para o corpo. Em contrapartida, a energia da mágoa, da dor, traz rigidez, trava. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, né? A dor, é lógico, ela tá presente na nossa existência e nas outras existências. Então, a gente quando nasce, a gente traz bagagem. Vocês sabem, né, que a gente traz bagagem de outra vida. Mesmo que você não acredite, a gente começa a adquirir bagagem nessa existência. Como? Vivendo situações que nos gatilham dor. Então, por exemplo, a mãe ou alguém me traiu, né? Uma traição, o que ela vai fazer com a gente? É como se colocasse uma... A Ninoca aqui, meu Deus do céu.
A traição é como se colocasse uma rolha na nossa conexão. Então vamos supor que a gente é um sol. A gente nasce um solzinho cheio aí de raios, né? E aí, de repente, a gente vai vivendo dor. Cada dor que a gente vive, então vamos supor que a minha mão aqui é o solzinho, e cada dor que a gente vive, o que a gente vai fazendo? Tampando um raio. Coloca uma rolha aqui. Ah, é traição? Não confio mais nos outros. Ah, isso daqui sei lá, alguém me chamou de feia, então agora eu me acho feia, na verdade nem gosto mais de mim. Ah, alguém fez mal pra mim, então de novo mais um pouco de traição. E a gente vai tampando os nossos raios, que são justamente as nossas conexões com o todo, com o alto, né? E conforme a gente vai colocando essas rolhas e dependendo da quantidade de dor e de reinteração nas dores que a gente vai vivendo, então traição, abuso, quebra de confiança, baixa autoestima, porque alguém nos falou que a gente era alguma coisa que a gente nem tinha noção, né? Então tudo isso vai bloqueando a nossa conexão com o alto, a nossa conexão com a nossa alma. E a gente vai se fechando. Então, sem consciência, sem estudo, né? O que geralmente a gente começa a estudar sobre isso lá pelos 30 anos, 20 e poucos anos hoje, né? Antigamente mais pra frente ainda, lá pelos 50, 60 anos que a gente ia se dar conta, olhar para toda essa desconexão que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida por conta de dores. O fato é que essas rolhas que vão fechando os nossos raios de conexão com a nossa essência, elas vão afastando a gente de nós e vão pesando no nosso caminho. E o que liberta essas rolhas? O que vai tirando de novo os nossos raios para que a gente fique conectado, para que a nossa alma flua? O perdão. O perdão é justamente essa energia que dissolve os bloqueios que nos desconectam da nossa alma. Então, quanto mais eventos de dor você interiorizou na sua vida, mais você provavelmente foi se desconectando da sua alma. E quanto mais eventos de dor você guarda em você, mais longe da sua alma você tá, mais fechado ou fechada para a vida. Nós estamos. Essas rolhas não apodrecem, não? A Lúcia perguntou. Não, Lúcia, pelo contrário, elas vão ficando rígidas lá. A gente que precisa ir com a energia do perdão soltar, né? Então, isso é pra gente entender como que a gente forma essas desconexões. A gente não nasce com essa desconexão, né? A gente vai adquirindo essa desconexão com base nas dores que nós vamos vivendo. Às vezes, você nem tem consciência das dores que você carrega. Mas o fato é que sim, muitas vezes uma dor, um evento que faz, a gente se desconecta. E quando a gente tem consciência, quando a gente consegue perceber quem foi que me causou essa dor, quem foi, entre aspas, né, o responsável por eu estar nesse evento, aí piora. Porque enquanto a gente só sentiu a dor, então fui traída. Puxa vida, tem uma dor aqui já de falta de confiança das pessoas. Ah, me chamaram de feia, feio. Então tem uma outra dor aqui. Isso tal. Só que se aquela pessoa que construiu uma história comigo e tal, me traiu. É uma outra profundidade. Porque além da rolha que você fechou para os outros, né? Você ainda tem um processo de conexão tóxica com uma pessoa. Porque o perdão, ele vem limpar tudo isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para você entender o perdão, você precisa primeiro entender o que ocasionou o ressentimento, a mágoa, a dor, para que você se liberte disso, né? Não tem um outro caminho a não ser, primeiro de tudo, a consciência sobre o processo que você está envolvido. Então, a gente adquirindo consciência em relação a como que nós estamos, como que você tá. Como é que tá o seu bloqueio aí em relação à sua alma? Você tem muitas traições? Eba, meu casal.
querido. Você tem muitas traições, você tem pessoas que trapacearam, você tem pessoas que te machucaram? Não, Gabi, não tenho. Então já pode olhar para o pai e para a mãe, que com certeza ali tem alguma questão que você traz, né? Então a gente precisa sempre entender, porque às vezes não é consciente. O fato é que todos nós já vivemos dor. Se hoje você não tem consciência, lá quando criança você sentiu essa dor e carrega isso, e isso muito provavelmente está desconectando. Como você pode identificar? Lugares na vida que está travado. Dinheiro é um lugar que fala muito sobre a nossa energia. Então, dinheiro travado tem a ver sim com o fechamento nosso para a vida. Fechamento nosso para algo. E muitas vezes tem a ver com pai e mãe. Muitas vezes tem a ver com outras referências que a gente não conseguiu olhar para o pai e para a mãe, mas aí direcionou para um chefe, direcionou para um parceiro de vida. Não importa quem é essa pessoa aí, mas o que importa é que a gente precisa cada vez mais ter referência em relação a isso. Então, entendendo esse primeiro ponto, né, de que o perdão é uma energia que vem desbloquear essa nossa conexão com a nossa alma, vem limpar. E o perdão age, sobretudo, gente, em 2 chakras principais: cardíaco e plexo. Cardíaco, porque fala sobre mágoa, dor, ressentimento. Então, é uma conexão com a nossa alma. Quando a gente limpa, perdoa, a gente limpa o nosso coração e a gente abre ele para mais processos, para mais relações, para mais pessoas. E o plexo solar, que tem a ver com a nossa força pessoal, né? Então, o perdão, ele também fala disso. Quando a gente não perdoa, a gente se vincula àquilo que mais nos fez mal. Então, uma dor que a gente vive, ao invés da gente achar que a gente viveu a dor, se fecha e vai para longe. O fechamento da nossa alma não faz com que a gente se distancie do evento. É o contrário. Tudo aquilo que a gente se fecha na nossa alma aproxima a gente mais. Então, se eu me fecho para traição, o que a minha alma vai direcionar a minha vida? Para outras relações que vão me ensinar sobre traição. Se eu me fecho em relação à autoestima, a vida vai me atrair para situações, a alma vai me atrair para situações onde vão mexer nesse lugar da autoestima. Por quê? Porque o nosso fluxo é sempre para a gente brilhar, para a gente viver o nosso melhor. E enquanto a gente está na dor, na mágoa e no ressentimento, a gente está vivendo longe do nosso melhor. E a gente está com bloqueios, que é o que eu falei, dei um exemplo aqui de rolhas, tampando as nossas conexões. Então são bloqueios. E a nossa alma vai empurrar a gente justamente para situações que a gente queria fugir. Porque a alma tá falando, você precisa desbloquear. E a gente tá falando, não, mas eu não quero nem olhar, isso me machucou tanto, isso me fez tão mal que eu não quero nem olhar para isso. E aí a gente fica fugindo igual o diabo da cruz. Depois não entende, porque a vida tá travada, porque os relacionamentos não andam, porque o financeiro não anda. Por quê? Quem tá fugindo de olhar? Nós, né? Então, isso é um processo de, primeiro de tudo, entendimento, tá? Então, a gente entendendo essa primeira parte, a gente entra no lugar de entender o perdão. E aí eu separei aqui 2 pontos. 2 pontos aqui, talvez não dê para ler porque tá ao contrário, né? Mas o perdão em relação a coisas comuns da vida e o perdão em relação a coisas graves. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 2 pontos do perdão, né? Porque quando a gente fala de perdão, a gente tem o perdão em relação a coisas cotidianas que acontecem. Então, relação com mãe, relação com pai, relação com parceiros, relação com chefes, amigos, isso são coisas comuns. E a gente tem a questão, o perdão em relação a situações graves, que a gente muitas vezes não tem nem ideia por onde começar. Estupro, homicídio, sei lá, espancamento até a morte, sei lá, essas coisas horrorosas, mas que são importantes a gente olhar porque prendem muito, né? Vocês podem ver, não sei se vocês conhecem alguém que foi abusado sexualmente ou alguém que teve alguém da família morto, o quanto isso a gente carrega,
né? O quanto é mais desafiador ainda trabalhar o perdão nesses casos. Então, a gente vai olhar para esses dois pontos, tá? Primeiro ponto, das situações comuns. Quando a gente entra para o perdão nas situações comuns, que são essas situações que a gente carrega, a gente tem uma relação aí triangular, que somos nós, o outro e a divindade, o fluxo da vida, aquilo que nos cerca, né? Então, vamos supor que o teu parceiro ou tua parceira ou o teu chefe te fez mal. Foi aquilo, te perseguiu, foi um assédio, ou o teu parceiro foi muito abusivo, você se separou, não quis mais saber, ou foram seus pais, não importa. O que aconteceu aí nessa situação? Quando a gente fica com raiva do outro, né? Quando o outro nos faz mal, a gente fica com muita raiva do outro, muita mágoa, muito ressentimento. Não necessariamente, mas dependendo da profundidade do que a pessoa fez com você, muitas vezes sim. A gente guarda uma mágoa tremenda. E essa mágoa, como eu expliquei um pouquinho antes, ela vincula a gente a essa pessoa, né? Não só energeticamente, como psicologicamente também. A gente não tira aquela pessoa da cabeça. Você já teve essa situação de, muitas vezes, passaram anos já e você, essa pessoa, de novo eu tô brigando naquela mesma situação, que já passaram anos, né? Então, quando a gente olha para isso, o que é fundamental nesse caso de questões cotidianas a gente entender sobre essa energia de perdão? Primeiro, a gente tem que entender que a raiva que a gente tem do outro, a mágoa, o ressentimento, nós temos, sobretudo, igual ou pior de nós. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Quem te fez mal, a pessoa que você se lembra, que te prejudicou, que falou sobre você, que, sei lá, fez alguma coisa na sua vida, que você tem mágoa, que você guarda ressentimento, que você sabe. Essa pessoa, além de você ter a raiva dela, você precisa entender que existe uma raiva em relação a você, que é justamente o que te prejudica muito. Vocês provavelmente já devem ter, já ouviram falar, né, que o perdão ele faz bem para quem perdoa, não para quem é perdoado. Por quê? Porque justamente a mágoa, eu até anotei aqui em algum lugar uma frase que é: a mágoa, ela é você guardar mágoa, é como se você tomasse o veneno esperando que o outro morra. E é isso, né? Tudo que contrapõe o perdão é justamente isso. A dor, o ressentimento e a mágoa, quanto mais profundo isso vai ficando, mais forte a gente vê esse lugar, que é como se a gente tomasse um veneno querendo que o outro morra, esperando que o outro se ferre, né? Só que no fundo a gente está intoxicando a nós. Os nossos preciosos chakras aqui, que são fortes de conexão, de execução, de realização, a gente está podando eles. Então, entender esse processo, que aquilo que você está sentindo pelo outro, se a gente está falando de situações comuns da vida, né? Que não são estupro, homicídio, essas coisas muito mais graves. Então, se você tá com raiva do outro, saiba que a raiva de você ela é tão grande ou maior do que a que você tá do outro, certo? E isso faz com que você se envenene e se desconecte ainda mais de quem você é. Faz com que você crie uma dificuldade de entender que a situação tá muito mais nas suas mãos do que na dos outros. Então, o primeiro perdão que nós precisamos viver e trabalhar nesse processo é o auto-perdão. É a gente conseguir olhar para nós e assumir a nossa responsabilidade. Aqui é muito legal. A Lúcia é muito bonitinha. Minha mágoa veio hoje por ter posto a rolha. Boa. Aqui nessa parte é muito importante a gente entender uma coisa, né? Quando a gente está falando sobre auto-perdão, quando a gente está falando sobre esse processo de entender a raiva, a mágoa de si, né? A mágoa que nós carregamos, quando a gente traz um pouquinho sobre isso, a gente precisa entender que esse processo por si só faz com que a gente sabote a nossa vida, faz com que a gente se feche justamente para novas experiências e novos
movimentos rumo à vida, né? E aí muita gente entra e fala assim, Gabi, mas eu tenho mágoa da minha mãe que já morreu, eu tenho mágoa do meu pai que já morreu, eu tenho mágoa do meu marido que morreu, ou meu ex-marido que morreu, ou que me separei, eu tenho mágoa de alguém que eu nunca mais vi na vida, né? Só que, gente, o que acontece nesse processo? E todos os processos da vida, mas sobretudo no perdão. Se o seu início, né, de evento, de quem te magoou, foi sua mãe, foi seu pai, foi seu parceiro, quem foi? O fato é que a vida repete. Por mais que essa pessoa não esteja, com toda certeza absoluta, existe no seu meio pessoas que refletem a mesma atitude, o mesmo comportamento com você que essa pessoa que te machucou e que você ficou magoada. Então, às vezes a pessoa fala, Gabi, não dá mais tempo, que meu pai morreu, minha mãe morreu, já não tenho meu ex-marido, ou essa pessoa eu nem vejo mais. Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou entrar com isso? O fato é que nunca é sobre a pessoa realmente. Por mais que a gente entenda que, essa pessoa, eu devia ter alguma vida com ela, eu devia ter alguma relação que essa pessoa me fez muito mal, por mais que a gente tenha um pouco dessa compreensão, nunca é sobre a pessoa, mas sim sobre o evento. É o evento que se repete na nossa vida, entende? Então, se foi seu pai que te prejudicou, se foi sua mãe que te magoou, se foi um parceiro, um sócio, o que for, o chefe, o fato é que aquela situação, de alguma forma, ela vai estar espelhada na sua vida hoje. Se você guardou mágoa, se você guardou ressentimento, com certeza esse fato vai estar espelhado na sua vida hoje. E aí está a sua grande oportunidade de se perdoar, sobretudo. Porque quando lá atrás a gente foi conivente com a situação, e isso é muito desafiador a gente perceber, né, o quanto a gente também era responsável por aquilo que estava acontecendo. Gabi, mas eu não consegui, era meu chefe, ou era meu pai, eu era muito pequena. Sem dúvida tem 300 mil explicações. Mas e hoje? E quanto esse abuso se repete, ou enquanto essas relações se repetem e você age da mesma forma? Então isso é sobre o perdão, entende? O perdão desses fatos cotidianos e comuns. Daqui a pouco a gente fala dos fatos mais graves, né? Mas isso é sobre o perdão. É sobre a gente entender quem na minha vida hoje cumpre o papel do meu pai, ou cumpre o papel da minha mãe, ou cumpre o papel do meu marido, da minha esposa, do meu ex-marido, da minha ex-esposa, ex-namorado, namorada. Quem é essa pessoa? Sempre a vida traz de volta. Porque é sempre pra gente rever e se libertar. Porque fomos nós que ficamos presos. Quando a gente não fica preso, a situação não se repete, ela flui. Mas quando a gente está preso, então, quando a gente guardou mágoa, ressentimento, essa situação com certeza se repete na nossa vida. E aí a gente precisa ter a consciência, a clareza de perceber, peraí, olha só, essa minha amiga tá tendo uma atitude que minha mãe tinha, ou que meu pai tinha, ou que alguém que eu fiquei magoada tinha. Então, como que eu vou reagir? Porque se você novamente não reage, ou se você novamente não age, não tem uma dinâmica diferente, o que piora dentro de você? A mágoa, a dor, o ressentimento. Entende? Então, por isso, gente, que conforme vai passando o tempo, se a gente não olha, se a gente só quer esquecer do que aconteceu, isso vai piorando, vai travando cada vez mais a nossa vida. Por quê? Porque aquela situação, ela se repete justamente para que a gente se liberte, para que a gente acesse essa energia tão maravilhosa e libertadora de perdão. Só que sem entendimento a gente não consegue. Com entendimento já é desafiador, sem então, pelo amor de Deus, não consegue. Mas, então, se você tava com esse questionamento, Gabi, mas agora eu já não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho contato com mais ninguém que me fez mal, então, não. Olha e avalia. Às vezes, gente, são pessoas até próximas, pessoas que você ama, mas que têm comportamentos do agressor ou da pessoa que te magoou. E esses comportamentos é fundamental que você identifique
e que você experimente novos caminhos, que você experimente novas resoluções. Porque quando a gente fala de perdão em relação a essas pessoas cotidianas, a gente fala sobretudo do auto-perdão. A primeira liberação a ser feita é a nossa. Quando a gente não consegue se perdoar ou nem identificar esse processo, a gente começa a brigar com a nossa alma, com Deus, e com o outro nem se fale. Só que o outro, igual eu falei, o outro tem 300 mil características que a gente encontra na vida em várias outras pessoas. Então, quando a gente não perdoa, a gente também limita o nosso convívio com o coletivo. A gente começa a falar, não, esse não presta, esse não serve, esse eu não gosto. E no fundo é você presa ou preso a essa dor, a essa desconexão. Eu muitas vezes não identificava mágoa, né? Tenho 35 anos e falava, até um pouco atrás, estava com 30 anos ainda na época, falava, nossa, mágoa, que dor, isso eu não tenho. Até que eu namorei, né? E fui percebendo ali, tive um relacionamento onde eu tinha muita mágoa da ex... Mágoa não, né? Eu tinha muita raiva da ex-mulher, desse meu parceiro aí, meu ex-namorado. E eu trazia muita raiva dela, porque a minha sensação é que ela atrapalhava, né? Ela não aceitava, ela atrapalhava e ele não se posicionava. E eu ficava naquela raiva, e isso é muito comum, tá, gente? Eu vou dar esse exemplo só para você tentar clarear mais a situação na sua cabeça. E aí eu fiquei nessa luta e nessa briga por 3 anos ali, lutando e brigando, até que quando eu terminei, porque aí realmente não dava mais, estava infernal aquela situação, foram 2 anos para eu, que tenho bastante estudo, né, em relação às emoções, perceber o quanto eu tinha mágoa. Mas não era deles, era de mim. Porque enquanto eu exigia posicionamento do meu ex-namorado ou né, daquela mulher lá que estava ali sempre atrapalhando o meu caminho, eu não percebia que a pessoa que não tinha posicionamento era justamente eu. Eu não colocava um ponto naquilo, eu permitia, porque eu queria que eles mudassem, porque eu achava que eles eram os pontos. Só que no fundo, você percebe, eu fui totalmente conivente a essa situação se arrastar anos. E isso é o mais desafiador, gente. Quando a gente percebe, você fala, meu Deus, e continuar se amando, e continuar achando que você é uma pessoa, putz, calma, vamos lá, que gosta de autoconhecimento, é muito desafiador, porque a gente automaticamente, quando a gente tem uma desilusão, né, ou quando a gente entra nesse lugar de decepção, facilmente a gente se desconecta, a gente solta a nossa mão e fala, ah não, acabou, não dá. Você aceitou tudo isso por todo esse tempo, você não falou nada, essa pessoa veio, brigou com você, te agrediu e você não se posicionou. Então percebe aonde que tá? O perdão comum tem muito a ver com esse lugar, da gente, sobretudo, em primeiríssimo lugar, aprender a se perdoar. Quando a gente se perdoa, o que acontece quase que automaticamente? A mágoa, a raiva, o ressentimento em relação ao outro fica pequenininho demais. Por quê? Não era sobre o outro. Era o quanto a gente não se escutava. Era o quanto a gente não entendia o processo, né? Deixa eu ver aqui o que a Lud falou. Como se proteger emocionalmente enquanto se mantém o coração aberto para o perdão? É possível fazer os dois? Como se proteger emocionalmente enquanto se mantém o... Na verdade, Lud, quando a gente está aberta para o perdão, a gente automaticamente já está muito mais claro para nós o que a gente aceita e o que a gente não aceita, o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, eu acredito que, assim, com o coração aberto para o perdão, o que precisa estar bem estabelecido dentro de você? A tua confiança, a tua autoestima, a tua própria identidade. Quem você é, o que você quer, o que você não quer, os seus valores, né? Porque isso vai te direcionar. Então, se você tem clareza sobre isso, você pode estar ali treinando o perdão tudo, mas a outra pessoa veio e te violou, você vai saber como agir. É muito nítido eu que trabalho muito com famílias, tudo, eu vejo a criação dos filhos de uma família estruturada,
uma família que tem autoconhecimento, então criando os filhos com autoconhecimento, como eles no futuro desenvolvem brigas e situações que eles não concordam, conversando. Eles conversam, eles falam, eles podem até se alterar, mas não tem aquela dor. Quem nasce de famílias muitas vezes desestruturadas, desorganizadas ou que não tiveram esclarecimento, vão resolver as questões geralmente no berro ou engolindo, né? Então, o que é a diferença dessas crianças que nasceram numa família onde estruturaram quem ela é e o amor que ela merece e todos os valores dela, e as famílias que simplesmente ou não estruturaram ou às vezes até pioraram, né? A diferença é o que essa pessoa acredita sobre ela. Então, Lud, respondendo sua pergunta, como que a gente se protege enquanto a gente mantém o coração aberto para o perdão? Primeiro de tudo, você tem que ter bastante clareza sobre quem você é. Quais são os valores que você não abre mão, né? Quais são as coisas que você gosta, que você quer, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera, para isso te guiar, tá? E aí, com isso, claro, vai chegando as pessoas, você vai se posicionando e vai, isso aí, vai trabalhando o perdão, tá? Então, você me fala aí se eu te respondi. A Lúcia falou, resumindo, tudo à base de ter autoconhecimento, sem dúvida. Lúcia, o autoconhecimento, igual eu falo na mentoria, pautado em autoobservação, autotransformação, né? Aqueles caminhos que a gente faz, autoobservação, movimento, autotransformação e reconexão com a alma. Não vejo o autoconhecimento sem essas bases, certo? Então, depois você só me responde se eu respondi, tá, Lud? Então, esse é quando a gente fala sobre o perdão em relação a coisas comuns. O caminho para o perdão em relação a coisas comuns são fortalecer a tua identidade e, sobretudo, autorresponsabilidade, assumir a tua parte. Então, como que a gente assume a nossa parte em relação a pessoas que não estão mais na nossa vida, eventos que não aconteceram? Os novos eventos que espelham aquela situação. Então, a gente precisa observar qual é o novo evento que espelha, que bom, deu certo, né? Que espelha essas situações. Fechou? Então, agora quando a gente fala o perdão em situações graves, perdão em relação a um homicídio, matou alguém que eu amo, perdão em relação a estupro, abuso, né? Coisas graves. Vocês percebem que isso é muito mais profundo, né? Se para nós já é difícil perdoar alguém que, sei lá, né? Um ex-namorado que simplesmente não se posicionou, ou traiu, ou fez alguma coisa, imagina você perdoar uma pessoa criminosa, né? Uma pessoa que fez pior mal para aquele que você ama. Então, é muito desafiador. O buraco é muito mais embaixo, né? Porém, o perdão, ele também entra nesse lugar de liberação e limpeza. Então, eu vou dar o exemplo da Cabana. Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme muito legal, né? Que fala justamente sobre isso. O protagonista lá, a filhinha dele é sequestrada, morta, não sei também se estuprada. E ele entra numa dor profunda e numa raiva de Deus. No perdão sobre situações comuns, a gente também cria uma raiva de Deus. Mas a raiva de Deus é meio que assim, poxa, por que isso aconteceu comigo, né? Por que essa situação tá vindo agora? Tem uma raiva mínima. A gente quase não identifica. A raiva maior nesses eventos é contra nós mesmos, que acaba sendo uma raiva em relação a Deus também. Mas nos eventos de estupro, homicídio e coisas gravíssimas que acontecem, que sai completamente do controle ou daquilo que a gente consegue entender, esse lugar, o rompimento muitas vezes com Deus é muito grande, né? A dor, ela traz para nós um distanciamento de quase falar, não dá mais para mim, não confio, não acredito. E transcender essa dor requer um processo interno extremamente profundo,
né? Mas, sobretudo, esse entendimento. Tem muita gente que vive esse rompimento com Deus e nem percebe, gente. Mas o fato é que quando a gente tá magoado com Deus, quando a gente tem uma dor muito profunda, a nossa vida fecha profundamente. A gente, por mais que você não acredite em Deus, você, então põe sua alma aí nesse lugar. Mas o fato é que tudo fica muito triste. A espiritualidade está me falando aqui, só fazendo um parêntese, quando a gente fala, talvez isso sirva para alguém que está aí. Quando a gente fala de abuso comum, né? E aí você vê as relações que estão espelhadas, às vezes você não percebe o evento acontecendo com você, mas às vezes você é o ofensor e não tá nem percebendo. Então é importante a gente olhar, porque às vezes você tá bem no lugar do seu chefe, bem no lugar da sua mãe, bem no lugar do seu pai e você nem percebe essa situação. Então repetir isso também gera em você dor e gera em você essa mágoa profunda. Então só fazendo esse parênteses que me trouxeram, talvez seja a situação de alguém que vai assistir a live ou que está assistindo. Mas voltando aqui para o nosso processo de perdão dessas situações graves, né? Esse cara da cabana, ele enfrenta justamente isso. Ele entra na descrença, ele entra numa briga com Deus e ele percorre ali um caminho de reconexão e entendimento. O que acontece nesses casos graves, né? Como é que a gente vai acessar esse perdão? A gente precisa entender, sobretudo, que quando a gente rompe com Deus, quando a gente está muito magoado com a própria divindade, a gente adoece demais. Porque é como se o mal tomasse conta de nós, a sombra toma conta de nós. Então, para a gente cair em depressão, para a gente se tornar extremamente pessimista, para a gente ter uma doença, às vezes, muito grave, que leva a gente a situações terminais mesmo, tem muito a ver com deixar de acreditar que a divindade pode fazer algo melhor por nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, se você é uma situação que você vive isso, ou se você conhece alguém, isso é legal você entender até para trazer, porque essas situações graves, como abuso, como homicídio, traz para nós essa desconexão. Existem algumas situações cotidianas que a mágoa é tão grande que a gente rompe com Deus também e entra nesse lugar. Mas nesses eventos graves é quase que meio imediato, sabe? A gente se desconecta, a gente se fecha para aquilo e realmente passa a se intoxicar do mal. Então, nesses casos, a gente primeiro precisa ter bastante consciência de que a nossa mágoa é de Deus. Segundo, ter um entendimento que tudo, absolutamente tudo, acontece para o nosso aprendizado e para o nosso desbloqueio. De alguma forma, esse evento que aconteceu tem a ver com desbloquear. Igual eu falei no começo, tem alguma rolha, que talvez não seja dessa existência, talvez seja de outras, que está tampando a sua conexão com a sua alma, com a sua divindade. Então, esse evento tem um principal aprendizado para você, que é desconectar. Desconectar no sentido de desbloquear, né? Desbloquear essa rolha gigante que tá aí, através dessa dor gigante, para que você acesse esse lugar de conexão, de amor. Então, o primeiro ponto nesse perdão, vocês percebem isso muitas vezes, esse perdão leva muito mais tempo, né? Leva a esse lugar, mas a gente precisa se aproximar de Deus. Nesse lugar, quanto mais a gente se afastar, mais difícil fica da gente perdoar. Não o outro, né? Porque é uma situação que muitas vezes o perdão em relação ao outro, né? Nesse caso, ele é uma coisa que, na verdade, só vai te afastar da situação. Ou seja, enquanto você não perdoa aquele abusador, enquanto você não perdoa, e isso é difícil, né, gente? Que a constelação fala, isso dá um problema danado. Porque tem gente na constelação que força, às vezes, a vítima a perdoar o agressor, o abusador. Só que não é em relação ao outro, de novo. É em relação
a si, é em relação a soltar esse mal, soltar o mal que está dentro e, de novo, se reconectar com a fonte que vai te limpar e te purificar disso. Entendendo, sobretudo, que todos os eventos vêm para um aprendizado para nós, né? Então, quando a gente fala desse perdão mais grave, a gente está falando justamente da mágoa de Deus, da mágoa, da dor, do ressentimento que nós temos de Deus. E isso vai levar a gente para um lugar de muito mais adoecimento, fechamento, escassez, né? Então, para desenvolver o perdão nesses casos, precisa conhecimento, entender que você tá magoada com Deus, né? Entender que essa dor tem muito a ver com esse lugar, te levou para longe dele, longe de você. Entender que aquele mal que você revive ainda tá dentro de você e que o perdão vai fazer você soltar. Então, o perdão é você compreender as leis, compreender que aquilo tá trazendo um aprendizado e o que aquilo tá trazendo de reconexão, porque aí é onde vai virar a chavinha. Quando a gente consegue perceber o que aquele abuso tá trazendo, o que eu preciso me perdoar ou perdoar e soltar e entender e me reconectar. Porque só quando a gente ganha na reconexão o positivo que a gente consegue soltar esse negativo, né? Então é muito importante esse processo, e é um processo que muitas vezes precisa de um processo terapêutico junto e um processo espiritual junto, que eu digo assim, ou frequenta uma igreja e faz terapia, ou frequenta centro espírita e faz terapia, né? Nos casos de perdões, lógico, perdão normal a gente já precisa de terapia, mas perdão profundo, grave como esses, aí 100% terapia e acompanhamento, porque quanto mais você se afastar da divindade, mais essa dor e mais esse mal vai tomar conta dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu cardíaco e do seu poder pessoal. Certo, gente? Então, pra gente ir fechando, se vocês tiverem dúvida, me falam, tá dando pra entender aí, tá muito complexo, né? Mas o fato, gente, é que o perdão, ele tem muito a ver com esse lugar, né? De reconexão com a alma. Por isso que eu trouxe até esse tema. Porque são pontos que realmente, quando a gente não se atenta, a gente vai se fechando. Só que a gente não se fecha para o outro. A gente precisa entender cada vez mais isso. Quanto menos a gente perdoa, mais a gente se fecha para nós. É aquela frase, a gente toma o veneno achando que tá querendo que o outro morra, que tá dando pro outro. Mas não tá, você tá tomando veneno. É a sua vida que tá fechando. São as suas relações positivas que não estão chegando. São a sua prosperidade que não desbloqueia. Porque percebe, você tá conectado àquilo que te fez mal. Então aquilo que te fez mal orbitando em você, é chato demais viver assim. Então, por você, escuta essa live de novo, reflete aí hoje sobre todos esses ressentimentos e essas mágoas que você carrega e bora se perdoar a divindade no sentido de voltar a confiar nela e soltar o outro. Como que eu solto o outro mesmo, Gabi? Olha as relações que estão espelhadas hoje na sua vida. É assim que você vai soltar de verdade. Foi teu pai que agrediu você, que te magoou? Onde ele tá na sua vida hoje? Identifica porque tem. Ah, Gabi, não tem, tá dentro da minha cabeça. Então, bora fazer um trabalho interno aí de auto-perdão. Né? É o chefe, é o marido, onde se encontra essa pessoa hoje? E bora fazer um trabalho de perdão, certo? Se a questão é mais profunda, com Deus, essa mágoa e tal, bora trabalhar isso na terapia. Tem muita gente que vive a terapia buscando perdão em relação ao outro e, na verdade, tá brigada com Deus, né, gente? A gente precisa entender isso. Se a gente briga com Deus, nossa vida fecha e às vezes a gente nem percebe que tá brigado com Deus. Deixa eu ver, a Lúcia pôs assim. Complexo, não a prática que é complexa. O limpar isso que é um
o problema, sem dúvida. Lúcia, mas o limpar isso tem a ver com viver. Viver de uma forma diferente, né? É sempre na ação que a gente vai limpando. Porque às vezes a gente fica, tudo bem, a oração do perdão, o Ho'oponopono, tudo isso é bem-vindo. Mas o que realmente vai virar a chave é quando você se depara com a situação parecida, espelhada com o que te fez mal e você tem uma atuação diferente. Isso aí você virou a chavinha. A Lu depois assim, essa compaixão é então um caminho de evolução e aproximação com o divino. 100%, Lud. Resumiu a live aqui. Perfeito. Essa compaixão é um caminho de evolução e aproximação com o divino. Com certeza. O perdão faz isso. Limpa os bloqueios que nós temos em relação à nossa alma, ativa a nossa alma em nós e desbloqueia o nosso chakra cardíaco e o nosso plexo solar, que é a nossa essência e a nossa força pessoal. Certo, turminha? Falei, hein? Caramba, meu Deus, às vezes eu falo, gente, vou fazer uma live de meia hora, não consigo. Quem disse? Tô aqui, falo, né? Mas essa live vai ficar gravada, compartilha com quem vocês acham que precisa. Se tiver dúvidas aqui, me falem, me comentem. Fez sentido? Não fez sentido? Deu pra entender? Bora perdoar? Como é que tá aí? Se tiverem dúvidas, semana que vem nós temos live. Que bom, Steak, fez sentido, né? Semana que vem temos live de novo. Ah, não. Semana que vem é na quinta a nossa live. Porque quarta-feira eu tô em São Paulo, tem a festinha lá na casa de Pai João, então eu não estarei. Certo, turminha? Eu que agradeço vocês estarem comigo. Escuta, Rê, vai ficar gravada aqui no Instagram, então compartilha com quem vocês acham que isso vai ser libertador, escutem de novo. Eu acho que tem bastante conhecimento aqui, acho que pode ajudar muita gente, tá bom? Gratidão por vocês que estiveram comigo, Luquita, Rê, Lúcia, Estê, todo mundo, Betinha também estava aí. Muito obrigada, viu? Gratidão, um bom descanso a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Um super beijo. Tchau, tchau.